Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TreinaWeb. Meu nome é Amauri e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre uma propriedade muito importante aqui em relação ao display grid, que é o grid template area, tá? A gente vai aprender como é que se manipula os itens internamente do grid, como que se nomeia, como que a gente distribui na tela, enfim, vamos aprender tudo o que tem a respeito dessa propriedade tão importante. Então, vamos colocar a mão na massa. Antes de continuar, eu queria te avisar que está rolando a Black November da TreinaWeb. É o melhor preço da história do portal. Acesse o site e confira. Bom, aqui eu tenho uma estrutura bem simples, né? Eu só tenho um HTML aqui nos meus arquivos, ó, um HTML e um CSS, como vocês podem ver. E simplesmente o CSS está dando esse estilo, essa cor de fundo que eu coloquei, tá? Eu tenho um item aqui, né? Uma classe de item que eu simplesmente estou definindo a largura que ele tem, o máximo que ele puder ter, uma altura aqui, uma cor de fundo, uma borda para a gente conseguir enxergar. E aqui eu tenho esses itens encapsulados dentro de uma outra classe chamada grid area, tá? Não que isso seja relevante, o nome dessa classe pode ser qualquer nome que você escolher, tá? Isso é muito importante frisar, porque pode parecer bobo, pode até parecer fútil isso que eu vou falar, mas é uma coisa que eu mesmo me pegava, assim, confundindo minha mente no início dos meus estudos, quando alguém colocava uma classe que fazia algo, por exemplo, a classe de font size, então vou mostrar como é que muda o font size. Eu pensava que tinha que colocar aquele nome para mudar, né, o tamanho da fonte, e não é isso, aqui eu posso colocar que o nome que eu quiser, tá, posso colocar o nome que eu quiser, desde que aqui eu também dê o nome que eu quiser, tá? Então, não difere nada. Eu só estou nomeando dessa forma, como grid área, justamente só para pelo fato da gente entender o que a gente está fazendo, né? Para o nome fazer sentido com o que a gente está fazendo atualmente, tá? Então, só para esclarecer esse ponto, pode ser bobo, mas para muitas pessoas isso ajuda bastante no começo, inclusive para mim ajudou bastante quando eu vi alguém me explicando melhor essa parte, né? Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Mas enfim, vamos lá voltar aqui para o que interessa. A gente vai aprender sobre o grid área. Normalmente, quando a pessoa acaba de aprender a trabalhar com grid, ela simplesmente vai utilizar o grid template columns, não é errado, tá? Dependendo de como é que está o seu projeto, e vai definir quantas colunas quer ter e qual é a largura dessa coluna. Normal, até aí sem problema. A questão, né, a complexidade aumenta quando a gente começa a ter layout mais complexo, mais diversificado, com elementos, posições diferentes uma das outras, a gente começa a falar: "Meu Deus, como é que eu vou montar isso na tela", né. O grid area ele ajuda muito nessa parte e vocês vão ver por quê. Vamos começar aqui, ó, vou falar aqui, obviamente, o elemento que está envolvendo todos esses itens, né, que estão em verdes aqui, o container dele precisa ser um grid. Então, display grid, primeira coisa que eu vou fazer, e depois eu vou colocar aqui grid template áreas, né? Esse é o nome da propriedade, grid template áreas, que eu vou definir suas áreas. É como se, através do nome que eu escolher, eu mapeasse os meus elementos dentro do meu container, né? O container esse que é o grid área, que é esse cara aqui,
e eu posso mapear e distribuir esses elementos da forma como eu achar melhor, né, como obviamente, como o nosso layout nos mandar fazer. E é exatamente o que a gente vai fazer isso, só que a gente precisa, fazer algumas alterações aqui. Vamos lá, vou atualizar, né, não fiz nada, só falei display grid, não defini coluna nem nenhuma área, eu só quero definir um ponto aqui com vocês, que é um entendimento muito importante. As aspas aqui dentro do grid área, ele funciona como uma espécie de linha, como se eu estivesse adicionando uma linha nova no meu container. Então eu vou adicionar uma linha, quando eu tiver dessa forma eu vou adicionar 2 linhas, e assim por diante, a gente já vai ver isso funcionando. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu vou deletar esses 2 caras aqui, e a gente vai fazer isso agora. Outro ponto fundamental é que eu preciso que esse cara, né, vamos supor aqui, esse primeiro item, ele tem o seu nome específico. Para eu falar, ó, esse cara que tem esse nome específico é para colocar em tal lugar especificamente. Eu preciso que o nome seja igual. Então, vamos supor, aqui eu tenho uma classe, vamos supor que é de nome, tá? Eu não vou usar a mesma classe porque essas 2 classes compartilham, né, 2 elementos. Então eu não posso falar que o primeiro é uma coisa, o segundo é outra, sendo que eles têm o mesmo nome. Mas eu posso trabalhar com múltiplas classes no elemento, que é o que eu vou fazer. Então, por exemplo, esse é o nome, esse é a idade, vamos supor, né, ou e-mail. Vamos supor que eu estou fazendo uma tela de cadastro. O primeiro item é o nome, o segundo é o e-mail. Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar o nome, né, a classe que eu acabei de criar, utilizar a propriedade grid área e passar um nome aqui para ele, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com e-mail, tá? Então, deixa eu vir aqui, e-mail, perfeito. Normalmente o que se é feito, tá? Novamente eu vou tocar nessa tecla, normalmente o que se é feito é dar o mesmo nome, né? Até para fazer sentido. Então, a minha classe de nome, eu vou utilizar o nome, né? A área que eu estou reservando para ele, eu vou dar como nome. Do e-mail, eu vou dar como e-mail, tá? E aí, para eu passar aqui para a área, para eu estar definindo esses caras, eu posso passar aqui, ó, e-mail e nome. O que que eu acabei de fazer quando eu dou esse espaço aqui? Lembra que eu falei que quando eu coloco entre aspas, eu estou criando uma linha? Quando eu dou esse espaço aqui, é como se eu estivesse criando uma coluna. Então aqui eu criei uma coluna com e-mail e uma coluna com o nome. Por mais que eles estejam, primeiro é o nome, depois é o e-mail, não interessa. O que interessa é o que eu estou falando aqui para o grid área. Se eu atualizar, veja que agora a gente criou 2 colunas e uma única linha, né. Eu vou até escrever aqui, colocar aqui nome, só para a gente ver que está funcionando, e e-mail. Quando eu atualizar, veja, ó, o e-mail está aqui, até aumentar aqui um pouquinho, ó, o e-mail está aqui e o nome está aqui do lado, né, que foi exatamente o que eu defini aqui. Então aqui já começa a abrir várias possibilidades para gente, né. Lembra que eu falei que cada aspas é uma linha diferente? A gente pode fazer esse teste, ó. Vou colocar o nome embaixo e vou deixar o e-mail em cima. Então o que eu acabei de fazer? Criei uma linha com as aspas, coloquei e-mail na linha de baixo, coloquei o nome. A diferença aqui é que o e-mail vai estar em cima e embaixo vai estar o nome. Quando eu atualizar, exatamente o que acontece. E-mail em cima e nome embaixo. Só tá grandão assim porque tá com zoom, tá? Pra gente conseguir enxergar. Então aqui a gente consegue ver que a gente consegue distribuir de qualquer forma, né? A única diferença é que conforme vai aumentando a complexibilidade, a quantidade de elementos, fazer tudo aqui na mesma linha pode ficar confuso para nossa mente, né? Quantas linhas tem? Quais são os elementos? Como, peraí, não estou entendendo, né? A gente pode acabar se confundindo. Tem um jeito que é simples da gente arrumar isso, que é fazendo dessa forma aqui, ó. Eu simplesmente aperto Enter. Então, cada linha minha, eu vou deixar dessa forma. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar vários elementos. Vou colocar 5 elementos aqui. Eu vou tirar esse e-mail aqui. Vou até apertar Ctrl D para mudar tudo. Vou colocar esse como segundo, né? Que ele está em segundo lá na HTML. Então, vou colocar aqui segundo. Opa, segundo. Perfeito, mas não vou deixar ele aqui não. Vou deixar ele em segundo mesmo, tá? A gente já viu que o nome não muda nada. Eu só tô colocando o nome para a gente entender o que tá rolando. Esse nome aqui eu vou colocar como primeiro, e o nome eu vou colocar como primeiro também. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, primeiro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 5 elementos, né? Então eu vou fazer 2 colunas. Então primeiro, segundo, aí eu vou colocar terceiro, e segundo eu vou colocar quarto, certo? Eu preciso criar eles lá no HTML. Eu vou fazer isso. E a gente já vai ver a última linha, né, o quinto. Vamos lá. Eu vou vir aqui, eu tenho 2, aqui é nome, eu vou colocar primeiro, aqui é e-mail, eu vou apertar Ctrl D, vou colocar segundo, opa, segundo, maravilha.
Eu vou pegar esse cara, colocar aqui. Vai tentar agilizar um pouquinho, ó, fazer o seguinte, são 5, né? 3, 4, 5. Maravilha. Esse aqui, Ctrl D, terceiro, esse aqui, Ctrl D, quarto, e esse aqui, Ctrl D, quinto. Perfeito. Quando a gente atualiza, fizemos sim algo, um em cada lado, mas vocês estão conseguindo ver? Opa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vocês estão conseguindo ver que ele está errado aqui? Aqui é para estar o primeiro, aqui é para estar o terceiro, aqui é para estar o segundo, e aqui é para estar o quarto. E o quinto, né, ele não está aparecendo. Isso porque eu cometi propositalmente um erro para a gente enxergar que isso pode acontecer. Que é simplesmente, eu estou definindo duas colunas aqui, né? Lembra que quando eu falei que quando eu dou um espaço aqui, é como se eu falasse, ó, mais uma coluna. Eu estou definindo uma coluna ali, aqui eu estou definindo outra coluna e aqui não. Então, a gente precisa definir outra coluna. Mas espera aí, eu quero que o mesmo elemento ocupe o espaço de duas colunas. É muito simples, basta eu repetir o nome. Então, agora eu tenho duas colunas em todos os lugares. Olha que interessante. Então, eu tenho primeiro, terceiro, segundo, quarto, quinto, quinto. Ele deveria estar aparecendo ali. É porque eu só tenho um elemento, quinto, quinto. Maravilha, aqui foi esquecimento meu. Eu preciso falar que cada um desses elementos que eu estou colocando aqui vão receber essa área, vão ocupar essa área que eu estou separando. Então, eu preciso fazer a mesma coisa aqui que eu fiz aqui no HTML para todos os elementos, né? Então, eu preciso ter o... Eu vou fazer igual eu fiz lá no HTML, para a gente ganhar tempo. Terceiro, quarto, quinto. Então, eu vou colocar segundo, Ctrl D, terceiro, segundo, Ctrl D, quarto. Segundo Ctrl D, quinto. Perfeito. Agora sim, ele tem que estar funcionando. Esse cara aqui, quando eu atualizar, ele tem que ocupar essas duas colunas. Então a gente atualiza exatamente essa condição que a gente tem. Então, agora eu imagino que a mente de vocês já abriu para inúmeras possibilidades para distribuir os elementos, né? Veja que aqui eu ainda consigo trabalhar com outras propriedades, não tem problema nenhum, a gente pode fazer. Porém, quando a gente enxerga isso aqui, e ver como é que tá o layout, a gente consegue entender, pô, isso aqui é muito fácil de eu mudar alguma coisa, isso aqui é muito fácil depois de eu, por exemplo, fazer alguma atualização, de eu mudar o layout, enfim. A gente bate o olho aqui e consegue entender exatamente o que está acontecendo no navegador. Essa ferramenta é sensacional. Inclusive, a gente pode sobrescrever isso para telas menores, né? O último pedaço que eu vou falar aqui hoje, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu imagino que a gente já avançou bastante, para pelo menos quem não conhecia, né, agora já avançou bastante, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui, ó, o grid área, e falar que até 768 pixels eu quero de um jeito. Acima disso, pode ficar do jeito que eu definir como padrão. Então como é que eu vou querer? Eu vou mudar tudo aqui, ó. Eu vou até apagar, isso aqui eu não preciso, deletei o que não precisava. Não preciso disso, nem disso, só preciso do grid área. Então o que que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui primeiro, aqui eu vou colocar segundo, aqui eu vou colocar terceiro, perfeito. Aqui eu vou colocar quarto e aqui eu vou colocar quinto. Maravilha. Então, tela pequena, eu quero que cada bloco fique um embaixo do outro e ocupe toda a coluna, né? Eu vou até aumentar aqui para a gente simular. Veja que tamanho grande ele está assim. Vou atualizar aqui F5 para as nossas mudanças e vamos acessar o DevTools para a gente simular telas pequenas. Então, vou diminuindo e agora, maravilha. Veja que aqui ficou o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Exatamente como a gente informou por CSS que a gente quer. Beleza, pessoal? Eu de verdade espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham avançado, né, em relação ao grid, porque é uma parte muito importante, facilita muito quando a gente está montando o layout, tá? Aqui no YouTube tem vídeos falando sobre o grid, o passo a passo mais inicial. Se você quiser conferir, tem aqui no YouTube, é só procurar que você vai encontrar. E na nossa plataforma tem vídeos completos, cursos, direto ao ponto, batendo nessa tecla que ela é fundamental quando você está começando no desenvolvimento web. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.